A gente segue repercutindo agora a decisão que a gente acabou de saber agora de Emmanuel Macron de decidir manter Gabriel Attal como primeiro-ministro. A gente conversa agora com o professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, muito bom dia, viu? Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, professor. Quero começar justamente te ouvindo, quero ouvir a sua avaliação sobre essa decisão de Emmanuel Macron, que a Priscila falava há pouco que até que não surpreendeu tanto, mas que por questão de convenção, de legitimidade, a tendência é de que ele aceite depois a indicação do grupo mais à esquerda que venceu realmente essa eleição. Qual que é a sua avaliação, professor? Sim, a manutenção no cargo do atual primeiro-ministro não é nenhuma surpresa, porque o grande risco que Macron corre é justamente essa ideia de ingovernabilidade na França. E se essa ideia se instalar na cabeça das pessoas, politicamente, eleitoralmente, visando já as eleições presidenciais, isso seria um desastre para ele e o partido dele. Então, eu imagino que o atual primeiro-ministro vai ficar no cargo até que tiver a formação de uma maioria no parlamento para um novo primeiro-ministro que vai sair da indicação do grupo da esquerda, mas imagino eu que não vai vir do lado mais radical desse grupo da esquerda. Professor, aproveito para te perguntar, porque muita gente falava que Macron fez uma aposta, deu um tiro no escuro, acabou mergulhando a França no caos. Queria te ouvir se agora que a eleição já acabou, que os resultados já saíram, se aquela manobra inicial e agora depois de tudo o que aconteceu, se a manobra de Macron deu certo na sua avaliação. Eu acho que é uma avaliação mista, vamos dizer. Por um lado, deu certo porque ele evitou que a extrema-direita assumisse o governo do país. Então, nesse sentido, deu certo. Porém, ele perdeu, né? O partido dele perdeu, número um. E número dois, é bem possível, não diria provável, mas é bem possível que a França fique sem um governo de facto, ou seja, um governo que reflete realmente as eleições por algum tempo, porque vai ser a formação de um novo governo com uma maioria estável no parlamento vai ser muito difícil. Então, isso é consequência de uma eleição sem necessidade, não tinha necessidade dessa eleição. Isso foi uma opção do presidente. E politicamente, tem muitos que dizem, olha, Macron gerou essa época de potencial caos que pode se instalar na França agora. Então, eu acho que a avaliação um pouco dos dois lados aqui. Professor, Priscila Yazbek, nossa repórter que está ao vivo lá de Paris, tem uma pergunta também. Priscila. Sim. Obrigada, Moniel. Professor, obrigada pela entrevista. Professor, um comentário que está dividindo as opiniões aqui na França é o fato se a extrema-direita, se a ultradireita saiu vitoriosa ou não das eleições. Marine Le Pen fala que eles conseguiram praticamente dobrar o número de assentos, passaram de 88 para 143. Também quando a gente olha os percentuais de votos, o Reunião Nacional tem 37% dos votos, o Centro 24,7%. E a coalizão de esquerda 26,3%. Então, apesar de ter ficado em terceiro lugar em número de assentos, em número de votos, o Reunião Nacional venceu essas eleições. Como que o senhor vê, o senhor enxerga que é uma vitória da ultradireita ou não, por causa desse gosto amargo que fica de eles terem saído do primeiro turno com uma perspectiva aí de levar o maior número de assentos e terminarem o segundo turno em terceiro lugar? Eu acho que, número um, a senhora tem toda a razão, que isso é o melhor resultado da extrema-direita na França desde a criação da Quinta República. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial, não somente desde a criação da Quinta República. Então, nesse sentido, a tendência aqui ainda é de crescimento. Tendo dito isso, eu acho que havia, pelo menos, uma expectativa da extrema-direita ganhar essas eleições. E isso não aconteceu. E não acontecer
por um motivo que nós também vimos na Inglaterra, no Reino Unido, na semana anterior, que é o voto tático, ou seja, o voto de um eleitor contra um grupo ou um partido, ao invés de a favor de um outro. E isso aconteceu muito na França agora. Então, as pessoas votaram no candidato no melhor lugar para derrotar a extrema-direita, ao invés de a favor da extrema-esquerda, etc., etc. Então, isso é uma coisa que Le Pen, já avisando as eleições presidenciais, vai ter que enfrentar. Quer dizer, como eu conseguiria superar essa tendência de votar taticamente contra o meu partido. Porque se isso persistir, ela não vai ganhar as eleições, ela nunca vai ganhar eleições. Então, ela tem que ver como superar essa rejeição que aparentemente ainda existe, embora seja uma eleição, uma rejeição cada vez um pouco menor. Um terceiro ponto, rapidinho, se eu fosse Le Pen, talvez ter saído sem vitória nessa eleição não seja tão ruim, porque nós teremos na França, imagino eu, um período agora de muitas negociações, sem governo de facto, etc., etc., e para o discurso dela, em 2027, pode ajudar, que olha, aqui nós temos de novo caos, eu preciso de um mandato decisivo para acabar com essa paralisação, paralisia, com esse caos. Então, para o discurso dela, eu acho que não ter ganho agora talvez não seja tão ruim. Professor, o senhor cita essa dificuldade de governar num futuro e essa tendência de que as decisões sejam tomadas por parte do governo como se fosse um caso a caso, muito por causa dessa divisão muito grande no parlamento. A Priscila citava para a gente que existe uma expectativa de que o nome da esquerda para primeiro-ministro seja apresentado, mas que seja um nome mais moderado. Quais são as chances realmente disso acontecer, levando em consideração que a esquerda acabou levando a melhor nessa eleição parlamentar? Eu acho que as chances são grandes por dois motivos. Embora a esquerda ganhou, quem ganhou dentro do grupo da esquerda é a esquerda mais moderada. O único partido que ganhou votos, né, entre os grandes nessas eleições foi o Partido Socialista e não o partido de Mélenchon. Né? O Mélenchon não ganhou votos. Então, a ala mais radical desse grupo da esquerda não teve um desempenho muito bom nessa rodada agora, no domingo. Então, eu acho que as chances do candidato ser mais do centro da esquerda são grandes, até porque tudo indica que essa coligação vai precisar do apoio de pelo menos alguns deputados do partido do Macron. E os deputados do partido do Macron não vão votar em um candidato da extrema esquerda. Eu não vejo chances disso. Priscila? Professor, só um número aqui para complementar isso que o senhor disse. O LFI ficou com 75 assentos, o Partido Socialista 65 e os Verdes com 33. Quer dizer, né, o LFI ele não teve o maior avanço em relação à Assembleia cessante, mas tem dentro dessa coalizão de esquerda o maior número de assentos. Mas eu queria te perguntar, professor, sobre um pano de fundo maior, que é o pano de fundo do que está acontecendo na Europa. Então, aqui na França, a gente vê esse avanço da ultradireita, com a Marine Le Pen dobrando o número praticamente de assentos na Assembleia Nacional. No Reino Unido, apesar da vitória dos trabalhistas, o Partido Reform UK também conseguiu garantir alguns assentos. Nas eleições europeias, a grande vitoriosa foi Giorgia Meloni, da Itália, de ultradireita, também seu partido. Também na Alemanha, a AfD conseguiu avançar bastante no Parlamento Europeu. O Vox se mostra como uma força importante na Espanha. Quais são as razões para esse avanço da ultradireita aqui na Europa como um todo? E o que os partidos de centro e esquerda não estão conseguindo endereçar que esses partidos estão conseguindo? Eu acho que o avanço de modo geral se dá
ao história econômica do continente, né, nos últimos quase 20 anos, 15 anos desta crise econômica de 2008, que se eu tivesse 20 e poucos anos, 30 anos de idade, basicamente, durante a minha vida profissional, eu nunca teria tido a experiência de um ganho real, de aumento real salarial, de segurança no trabalho, de nada disso. Então, o que a extrema-direita está conseguindo fazer é colocar, pelo menos, expressar essa dissatisfação. O sistema não está funcionando para você. Então, voto para uma coisa diferente. E, evidentemente, isso se junta a essa postura fortemente anti-imigratória, anti-imigração, que existe. Então, essas duas coisas, crise econômica quase constante e essa ideia de que a causa dessa crise é a imigração, são muito fortes e são articuladas de uma forma muito clara pela extrema-direita, número 1. Número 2, o que nós vimos ultimamente é que partidos do centro e da esquerda que tentam copiar a extrema-direita, que adoptam políticas antimigratórias muito duras, etc., não se dão bem. Quem se dá bem são partidos que enfrentam a extrema-direita. Então, o Partido Trabalhista no Reino Unido, por exemplo, nunca adotou políticas do Partido de Reforma, mas se posicionou claramente contra. A mesma coisa, pelo menos no primeiro turno, o Mélenchon na França não adotou essa postura, embora ele tenha algumas semelhanças com a extrema-direita, por exemplo, em relação à Europa e algumas políticas econômicas. Então, é importante, eu acho que o centro, da direita e da esquerda, se posicionar diferentemente da extrema-direita. Se eu quisesse políticas da extrema-direita, eu vou votar no original, eu não vou votar na cópia. E isso eu acho que vem acontecendo na Europa nas últimas eleições em vários países. Professor, então, na sua avaliação, esses votos que estão acontecendo são votos contra os atuais governos, contra o sistema mesmo, é como se fosse um protesto, ou é realmente um crescimento da ultradireita? Não, eu acho que são votos de protesto, mas já que os partidos do centro não estão conseguindo se reposicionar em muitos casos para adotar políticas realmente novas, inovadoras, que possam melhorar o dia a dia do cidadão. Eu acho que isso falta. Então, esses partidos da extrema-direita continuam recebendo votos e eu não vejo isso mudar tão rapidamente, não. Eu acho que estão aqui para ficar, pelo menos por enquanto, porque não há uma mudança profunda na qualidade de vida do cidadão comum, seja no Reino Unido, seja na França, seja na Alemanha, etc. Priscila? Professor, existe uma percepção de que talvez a esquerda e a direita não consigam mais responder às complexidades do mundo atual, que conseguiram responder no pós-Segunda Guerra com o bem-estar social, o estado de bem-estar social, mas que agora, com as ferramentas, por exemplo, das redes sociais, que proliferam esse discurso mais extremista, tanto de um lado quanto do outro, tanto da outra esquerda quanto da outra direita, essa divisão entre esquerda e direita, ela não consegue
consegue mais comportar as complexidades do mundo atual e que novas coalizões e coalizões muito mais complexas vão precisar ser formadas. A gente vê aqui na França que para qualquer um dos campos políticos conseguir aprovar projetos daqui para frente, eles vão precisar se aliar. Nem a esquerda, nem o centro, nem a direita tem uma força absoluta, maioria absoluta aqui na Assembleia para conseguir fazer avançar os seus projetos. O senhor enxerga que isso pode acontecer, essas coalizões, não só aqui na França, como em outros países europeus, e o que isso pode significar? Um mundo menos dividido entre centro, entre esquerda e direita, mas formado por essas coalizões? Eu acho que o problema, eu concordo, eu acho que a gente vai ter muito mais coalizões de assuntos, né? Issue coalitions. Então, de um assunto para o outro, um governo vai ter que buscar diferentes coalizões de apoio para aprovar alguma coisa. Isso não necessariamente me parece uma coisa ruim, porque indica, significa que as políticas desenvolvidas vão ser políticas consequentes de muitas negociações e trocas de ideias e tudo mais. Porém, não vão, eu acho que, enfrentar ou conseguir enfrentar esse problema que a extrema-direita articula de uma forma muito competente, ao meu ver, muito bem, olha, nós não estamos sendo ouvidos, você não está sendo ouvido, e quem representa o meu grupo, a minha identidade, etc. Ou seja, os problemas são muito complexos, mas 90% da população não se envolve na política no dia a dia. Eles querem respostas claras e aparentemente simples que não existem. E como preencher esse abismo entre a expectativa de respostas simples e políticas complexas e problemas complexos, isso me parece os partidos ainda não têm resposta, e por isso eu acho que essas forças radicais que apresentam aparentemente respostas simples, isso vai permanecer. Muito bem, nós conversamos com o professor Caeno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Mais uma vez, professor, muitíssimo obrigada, por conversar com a gente aqui na CNN. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada, bom dia para o senhor e obrigada, Priscila, também.